Vamos lá, que mais que Arthur, tem? mas eu acho que você deveria ter muita dó dos juízes, coitados. Porque segundo o senhor ministro Alexandre de Moraes, os juízes são muito injustiçados. Então vai, põe, vamos ver. Essa é a minha segunda observação que me parece importante, inclusive em virtude do momento. Parece, presidente, boa parte da imprensa, alguns críticos do Supremo Tribunal Federal, parecem ou por desconhecimento, ou por má interpretação, ou infelizmente muitos por absoluta má fé, que não há vedações aos magistrados e que os magistrados não observam e não respeitam essas vedações. Pausa Não aqui. há nenhum... O senhor ministro Alexandre de Moraes, é uma notícia que não é questão de opinião, isso não é uma coluna de opinião. É uma notícia que diz um número objetivo. 85% das ações são definidas de forma individual. Somada a essa notícia, você tem, por exemplo, que mais de 70% dos casos da Suprema Corte estão em mãos de parentes. Somado a essa notícia, você tem o caso individual, por exemplo, do Luiz Fux, cujo filho teve um aumento de 99% das ações no STF quando ele foi nomeado. Somado a isso, você tem a notícia de que o senhor ministro Lewandowski tem um contrato com o Banco Master cuja atuação nunca apareceu, ele nunca assinou nada desse escritório. Somado a esse fato, você tem a questão de que a senhora, sua esposa, tem um contrato de multimilhões, eu nem lembro agora o valor. 129 milhões. 129 milhões de reais com o banco que o senhor só atuou em uma ação e perdeu. E depois tem matérias que mostram que o senhor se encontrou com esse dono desse Banco Master na casa dele, no setor de charutos e vinhos. Então, não é uma opinião tirada do bumbum. Esses fatos levam as pessoas a terem uma opinião. A opinião é, os ministros não têm freio. Eles fazem o que eles querem. E é o que a gente pensa. Quer somar outra coisa? A gente está vendo agora o fato do ministro Dias Toffoli, que tem um resort, que já recebeu o Ronaldo Fenômeno lá, que tem um cassino no resort, que tem imagem dele no cassino, né? Pegando avião com o advogado de defesa e acatando o pedido da defesa de colocar em sigilo. Fazendo coisas inéditas no caso, como por exemplo diminuir o tempo da Polícia Federal acolher os depoimentos de 5 para 2 dias. Isso nunca existiu. Tentando fazer coisas que ele nem conseguiu, como por exemplo lacrar a sala de provas dentro da STF, só ele ter acesso. Isso não adianta, cara. Isso é fato. Você acha que as pessoas vão ter qual opinião? Não, realmente os ministros ali, os caras têm uma rédea curta ali em Pandá. Pelo amor de Deus, cara. Vai. Uma carreira pública com tantas vedações como a magistratura. Já começam as vedações constitucionais. O magistrado não pode fazer mais nada na vida. Só o magistério. Pausa. Eu não acredito que ele tá falando isso. Você não tá com dó? Primeiro é o seguinte. Por que ele está fazendo isso? Ele está fazendo isso porque ele está sendo filmado. É importante dizer o seguinte. O senhor ministro Alexandre de Moraes não está declarando essas palavras para os seus pares. Ele está declarando essas palavras publicamente através de uma câmera de vídeo, o que já é errado por si só. É um absurdo um ministro da Suprema Corte de um país ter televisionado o seu depoimento para os seus pares. Isso é um absurdo, cara. Isso é um absurdo. Isso é uma sala onde é basicamente o seguinte, tem um holofote aqui, ó. Vai lá na sala e dá um voto jurídico. Olha, holofote, de acordo com a Constituição aqui, ó. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto. Sério que você acha um absurdo que um ministro do Supremo tem que ser só ministro do Supremo? Afinal de contas, ele só recebe o teto do funcionalismo público? Não é mesmo? Quanto você tá ganhando, Alexandre de Moraes, para ser ministro do Supremo? Tá ruim o salário? Tá ruim? Então abre mão e deixa para outro. Tá? Abre mão e deixa para outro. Agora eu te digo uma coisa. Sabe o que não é proibido do ministro Supremo ser? Parente de alguém que vai ter ações dentro do próprio tribunal e vai cobrar dezenas de milhões de reais.
Teoricamente é proibido, sim. Que ele tem que se declarar suspeito. Mas eles não fazem Pois isso. é. Entendeu? Não, e mesmo que ele não julgue o caso, o fato dele dar o acesso à corte a alguém próximo a ele, que isso não é proibido, deveria ser proibido. Vai lá, continua. O magistério pode dar aulas, pode dar palestras. E como o magistrado só pode dar aulas e só pode dar palestras, passaram a demonizar palestras dadas por magistrados. Pausa aqui, pausa aqui. Não, senhor ministro Alexandre de Moraes. O que se demoniza é o fato de, durante essas palestras, as coisas que são ditas não condizerem com a postura que uma pessoa imparcial de uma corte cuja estátua que está na porta é uma pessoa cega, vedada ali, né, com uma vendada, né, dar palestras absolutamente opinativas, enquanto é uma das 11 pessoas que faz todo o direcionamento jurídico do país. Agora, muito menos se importam com as palestras, as pessoas, e muito mais com os contratos. Vamos ver se você vai citar. As pessoas demonizam os contratos dos nossos filhos. Eu quero. Você vai falar isso? Ou isso aqui você. Melhor não falar. Fala. Você vai chegar? Vamos ver. Vai lá. Dá play. Todas as carreiras podem ser sócio de comercial, inclusive atuando, podem exercer em outros horários outra atividade. O magistrado não. Pausa. Pode Isso é dar mentira. aula. Vou dar um exemplo para você, tá? De um cargo público que não pode. Se você, por exemplo, é vereador na cidade do Rio de Janeiro, você não pode ser youtuber, por causa do Gabriel Monteiro. Sabia disso? Você não pode. Se você é policial, você não pode ser youtuber de opinião policial, enquanto você atua, enquanto você tá na ativa. Isso eu acho correto, cara. Eu acho correto. Você não pode fazer isso, né? Enfim. Não, cara. Se o público está te pagando um salário para você ser determinada coisa, você tem que ser essa determinada coisa. Vai lá. E pode dar palestras por falta do que criticar. Daqui a pouco também a má fé vai para quem dá aula nas universidades. Não falou de contrato, né? Eu quero saber. O senhor tem outro vídeo? Vai lá. A qualquer título ou pretexto, custas ou participação em processo. O magistrado não pode ter ligação com o processo que julga. E o magistrado, todos os magistrados, inclusive os magistrados desta Suprema Corte, não julgam nunca nenhum caso em que tem ligação. Pausa. Mentira. Isso é fake news. Isso é fake news. O Dias Toffoli tem ligação com o caso da JBS que ele julgou. Ponto final. O Flávio Dino julgou o próprio caso de quando ele era governador de... O Flávio Dino, tem um negócio aí, mas tem o caso do Flávio Dino com o lance do governo do Maranhão. Outra coisa, muito importante, o senhor Gilmar Mendes julgou o caso de um cara que ele foi padrinho de casamento. Só que tem mais uma coisa, senhor Alexandre de Moraes. A Suprema Corte, quando um advogado é filho de um ministro, mesmo que você não seja o juiz do caso do seu filho, o juiz que vai ser é teu parceiro, é teu parceiro, é teu colega, mano. Você entendeu? É como se... Vamos lá. Senhor ministro Alexandre de Moraes, vamos supor que o senhor, por acaso, tem um julgamento, né, sobre o filho do senhor. E eu sou o juiz. Eu sou juiz. Aí, o filho do senhor contrata o escritório de uma pessoa chamada Ana Ering para atuar. Aí eu vou falar que eu não tenho nenhum problema em julgar o caso do teu filho que contratou. Aliás, vamos fazer o contrário, vamos imaginar o contrário. Eu sou o juiz do caso do seu filho. É o seu filho contra uma outra pessoa.
Aí essa outra pessoa contrata o escritório de uma pessoa chamada Ana Ehring para atuar. Eu sou imparcial no caso? Eu vou decidir se o caso do seu filho, ele está certo ou ele está errado, contra uma outra pessoa. Essa outra pessoa contratou a Ana Ehring, que está comigo todos os dias ao meio-dia fazendo live aqui. Não tenho ligação com esse caso? Não tenho ligação com esse caso? Aí eu vou falar para você que está assistindo. Qual é a única solução? A gente pode até colocar uma lei que, ó, filho, esposa, parente de ministro não pode ter caso julgado no STF. Ok. Pode até colocar, e acho que tem que colocar. Isso não vai resolver o problema. Sabe por quê? Porque você não tem como filtrar as amizades e os contatos dessas pessoas. Como assim? Vamos supor que eu sou o Cacai. Eu já falei isso várias vezes. O senhor advogado Cacai, põe a foto dele aí, ex-namorado de Gabriela Prioli, tá? Uma beldade, o cara lindo, o cara bonito, não tem como resistir ao charme de Cacai, tá? Olha esse cara que lindo. É muito importante lembrar que é ex-namorado da Gabriela Prioli, tá? Tenho certeza que ela se encantou pela beleza dele, como é que eu posso dizer? Não, volta lá. Olha, põe essa ele de cueca aí, ó. Ele de cueca. Olha lá. Esse advogado, ele não é parente de ninguém do STF. Tem um monte de casos julgados lá. Ele é tão da casa que ele entra de bermuda. Ele é o único brasileiro que pode entrar de bermuda no STF. Como é que você proíbe isso? Eu tenho uma sugestão, que é a única sugestão possível. Você vai impedir o STF de julgar casos concretos. Ponto. O STF não julga mais caso concreto. O STF julga a lei que vai dar o direcionamento para as outras instâncias do Brasil julgarem casos concretos. Por quê? Porque aí você tira o poder acumulado desses 11 de Brasília e joga para diversos outros tribunais distribuídos, inclusive regionalmente, com dezenas de outros ministros cada um, cujo relatório é sorteado. Aí sim, você tá pondo a venda ali na justiça. Entendeu? Mas sabe por que o Alexandre Moraes está fazendo isso? Volta lá no Xandão. Sabe por que o Alexandre Moraes está fazendo isso? Ele está fazendo para ganhar uma moral com os próprios pares. O ministro ser, entre aspas, o sindicalista dos outros ministros, poxa, não é foda, meu. Pegou o microfone na frente do holofote e defendeu a magistratura, defendeu os juízes. Faz com que, caso ele tenha algum problema no Banco Master, haja um certo corporativismo, né, da galera, e um constrangimento em, o Alexandre Moraes está pisando errado. Não. O Alexandre Moraes é um de nós. É um dos nossos maiores defensores. Assim pensará os 11 ministros, os outros 10 ministros da corte. Entendeu? Volta lá para ele. E aí, presidente, volta a má fé. Porque aqui não se pode dizer nem que é má interpretação. A má fé de muitas pessoas que querem prejudicar o Poder Judiciário e o Supremo Tribunal Federal, dizendo, e não se dão nem ao trabalho, que seria pelo menos uma má-fé honesta, se é que isso existe, de tentar disfarçar a ementa do julgamento, dizendo que esse tribunal autorizou os magistrados a julgarem casos onde seus parentes são advogados. Essa mentira absurda vem sendo repetida por ignorância, por má fé, por outros interesses econômicos escusos de prejudicar esse tribunal, dizendo que o tribunal, por 7-4, declarou inconstitucional uma norma e, a partir disso, se autorizou que um determinado ministro possa julgar um caso que a sua mulher ingressou, que o seu Pausa filho aqui. ingressou. Não, querido. Mas a má fé é... Não é o ministro, mas é o tribunal, e isso existiu. Você tá brigando com fatos, cara. É um fato isso, não é uma opinião. Houve uma mudança numa norma para permitir que o tribunal julgue casos de parentes de ministros. E, curiosamente, aumentou, no caso do filho do Fux, 99% da atuação dele no tribunal. Isso é um fato. O Alexandre Moraes, ele já
Foda-se. Mano, só faço o que eu quero e dane-se, quero ver quem é que vai me parar. E posso falar? Posso falar? Com um inimigo como o bolsonarismo, sabe quando ele vai parar? Nunca. Quem é o inimigo dele? O Nicolas Marchador? O André Valadão? Ligado à família Vorcaro? Como é o nome dele? O Flávio Bolsonaro? Melador de lava-toga? O rachador Flávio Bolsonaro? Que foi salvo pelo Gilmar Mendes? Que teve irmão apoiado pelo próprio Jair? Aí é isso. Isso aqui dá pra fazer um cortão pro YouTube. E a galera vai... tu tá batendo no Alexandre Moraes. Beleza, sabe o que adianta eu bater no Alexandre Moraes? Nada. O Alexandre Moraes está cagando, por minha opinião. Se eu vir aqui e falar o Alexandre Moraes é o melhor do mundo, eu amo o Alexandre Moraes. Ou se eu falar o Alexandre Moraes é o demônio na Terra, sabe o que vai... Sabe o que ele vai... Ele não vai... Primeiro que ele não vai nem saber. Se ele souber, ele fala, foda-se. Agora, sabe quem tá aí pra opinião? Quem depende do voto. Aí o cara que se diz antissistema, eu exponho essa contradição na atuação dele, esse cara tem que se importar. Aí vai doer em você, porque eu vou te falar. O bolsonarismo hoje é a maior ferramenta pra gente continuar tendo esse tipo de abuso do Alexandre Moraes, entendeu ou não? Dá like na live.